Alô amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, NASCAR com as provas de Pocono, Porsche Cup Brasileira, caminhos dos mecânicos da oficina para a pista e, como sempre, os segmentos de arrancadas. Mas começamos falando de NASCAR. Na primeira posição, numa prova longa em Pocono, Brad Keselowski foi o vencedor. Kyle Busch na segunda posição, Kurt Busch terminou em terceiro, seguido pelo Jimmie Johnson na quarta posição e mais um resultado sólido para Ryan Newman, foi o quinto colocado. Uma prova que foi dividida literalmente em duas partes. Tivemos a chuva em Pocono, a chuva, aliás, que passou durante todo o fim de semana atrapalhando as corridas da NASCAR, depois a gente fala da Truck Series, mas nessa prova da Sprint Cup tivemos duas corridas, uma antes da bandeira vermelha, que durou quase 2 horas, e outra completamente diferente depois da bandeira vermelha. Na primeira parte, parecia que os carros de Joe Gibbs iriam dominar a corrida. Tanto foi assim que quando apareceu a bandeira vermelha, o Joe Logano vinha em primeiro, depois vinha o Jimmie Johnson na segunda posição, seguido pelo Denny Hamlin e o Kyle Busch. Portanto, nas 4 primeiras posições, apenas o Jimmie Johnson estava ali atrapalhando a festa total da equipe de Joe Gibbs. Parecia que a chuva que caiu com bastante intensidade, parecia que ia se alongar e iríamos ter o final da prova. Estava torcendo bastante o Joe Logano para terminar a prova naquele momento. Mesmo assim, apesar da prova recomeçar, ele estava bastante confiante, porque desde o começo ele sempre fez parte dos 5 primeiros. Mas daí o desastre tomou conta da equipe de Joe Gibbs. Primeiro o Denny Hamlin, que vinha em terceiro, teve uma péssima parada nos pits, terminou se atrapalhando com a roda traseira do lado direito e foi de água abaixo para as ambições dele de conseguir um bom resultado em Pocono. Depois foi a vez do Joe Logano, teve um pneu furado e também se atrapalhou, terminou lá atrás no grupo dos 20 e tantos colocados nessa prova. E quem apareceu? Brad Keselowski. Brad Keselowski teve uma semana que parecia ser desastrosa. Num teste em Road America ele terminou fraturando o tornozelo esquerdo. Estava bastante inchado até o final dessa semana. No fim de semana ele não pôde correr no sábado na Nationwide Series e no sacrifício correu no domingo. E deu certo o sacrifício para a alegria do Sérgio Lago, que nunca confiou no Brad Keselowski. Mais uma vez ele estava aqui nesse estúdio do Curva do Oeste afirmando que o Brad Keselowski não tinha nenhuma chance de conseguir a classificação. Consegue a segunda vitória, se solidifica entre os 20 primeiros e, por enquanto, na repescagem é o líder. Ao que tudo indica, o Brad Keselowski pilotando um Dodge, aliás, os 2 Dodges parece que vão fazer parte do Chase, e Brad Keselowski conseguiu a segunda vitória em Pocono. Também bons resultados para Dale Jr., ficando tranquilo entre os 10 melhores, e o Tony Stewart, que também se recuperou depois de um péssimo começo, ficando também entre os 10 melhores nessa temporada. Falando entre os 10 melhores, vamos dar uma olhada agora em como anda a tabela de posições. O Kyle Edwards continua liderando, Jimmie Johnson na segunda posição, Kyle Busch é o terceiro, Kurt Busch, o irmão dele, é o quarto colocado, Kevin Harvick continua na quinta posição. O destaque aqui fica com Tony Stewart ainda na 9ª posição, sólido. O Dale Jr. sólido na 10ª posição. O Denny Hamlin um pouco mais atrás. O Denny Hamlin agora é o 11º colocado. Se atrapalhou em Pocono e a diferença dele em relação ao Dale Jr., que é o 10º colocado, é de 23 pontos. A situação vai se complicando para o Denny Hamlin, sendo que na semana que vem já temos a prova de Watkins Glen, ou seja, Tony Stewart, a tendência é conseguir um bom resultado e Denny Hamlin nunca foi tão bom assim em percursos mistos. A situação se complica para o Denny Hamlin, ele vai ter que se segurar naquela vitória que ele tem ainda nessa temporada para ver se junto com o Brad Keselowski ele consegue, pela parte de trás da repescagem, a classificação. Falando no Brad Keselowski, aqui ele está na 18ª posição, o único piloto com 2 vitórias naquele pelotão da repescagem, e a vantagem dele em relação ao 21º, que seria o rival dele nas primeiras 20 posições, é de 19 pontos. Portanto, o Brad Keselowski, com essa vitória, na minha opinião, carimbou já o passaporte para os playoffs. Ele com 2 vitórias agora e 19 pontos em relação ao 21º colocado, está sólido entre os 20 primeiros. Montoya foi para o espaço mais uma vez, como já era esperado. Portanto, nessas próximas provas, começando a semana que vem com Watkins Glen, vão ser provas decisivas, principalmente para Tony Stewart, que por enquanto está sólido entre os 10 primeiros, mas uma vitória a mais para ele garantiria de vez a classificação para os playoffs. Isso aconteceu no domingo. No sábado, tivemos o começo da prova da Truck Series, com o Nelsinho Piquet e o Miguel Paludo competindo. A prova começou no sábado, tivemos apenas 19 voltas disputadas no sábado, veio a chuva, bandeira vermelha, a prova foi adiada para o domingo. No domingo, terminamos as 50 voltas da Truck Series, com o Nelsinho Piquet e o Miguel Paludo fazendo
fazendo 2 apresentações, cada um se apresentando de uma maneira apenas regular. O Nelsinho terminou na 14ª posição, o Paludo se atrapalhou no final com o retardatário, terminou na 19ª posição, mas nenhum dos dois nunca foi sólido, como estávamos acostumados a ver nas provas anteriores, ou como já acostumamos a ver os dois nas últimas etapas da Truck Series. Percurso novo para eles, nunca correram em Pocono, portanto, normal, nem bom, nem ruim o resultado para os brasileiros, normal. 14ª posição para o Nelsinho, 19ª posição para o Miguel Paludo, e esse foi o resumo deste fim de semana na NASCAR em Pocono. Agora vamos acompanhar o segmento Maquineta do Tempo, que fala sobre a história do automobilismo brasileiro. Bird Clemente viveu a época de ouro do nosso automobilismo. E ele explica como se guiava naquela época. O cara tinha que ter carta de motorista para poder legalmente guiar um automóvel. Como é que ele podia participar de alguma coisa guiando um automóvel se não tivesse autorização? Hoje, por exemplo, o cara pode guiar o kart, ele tem uma legislação já que permite, tal. Então, o que acontece? Com os problemas de segurança que nós tínhamos, que nem cinto de segurança a gente tinha, né? A gente só podia começar depois de 18, 19 anos. E o pai não quer ser teu cúmplice, a não ser que ele fosse meio louco, porque o cara não quer pôr o filho dele na máquina de moer carne, né? Porque, na verdade, era um risco muito grande, né? Nós éramos obstinados para guiar automóvel. Então, no meu caso, já disse, meu pai fingia que não sabia, fingia que enganava ele. Mas durou muito pouco tempo. Até o dia que o meu nome saiu no jornal, mas aí não teve jeito. Temos que destacar que 2 fábricas que já de início implantaram o seu departamento de competições foi a Willys Overland no Brasil, que representava os Renaults franceses, e também a equipe Vemag, que era o fabricante do DKV. São 2 organizações que apostaram no automobilismo como forma de mostrar ao público que eram produtos resistentes, que eram produtos adaptados às nossas condições de uso, e aí se deflagra efetivamente o início de pilotos do ponto de vista profissional. Essas 2 fábricas realmente são dignas de destaque, e na Willys, com a presença de Christian Heinz, um piloto jovem e extremamente promissor, também se cria o departamento de competições, que posteriormente, com o falecimento lamentável dele em Le Mans, Greco é que assume essa dimensão e estabelece um nível extremamente competitivo. Dentro desse quadro que se encenava de carros de cilindrada um pouco menor, também tivemos a Simca e a Fenemé, que fabricavam o produto Alfa Romeo. Logo após o intervalo, pilotos da Copa Montana falam sobre o começo de suas carreiras.